Salve, maravilhosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, começando mais uma aulona de biologia aqui, começando mais uma semana de aulas e hoje nós vamos começar a unidade nova da apostila. Ô, professor, você não tinha falado que ia fazer uma live para a gente revisar os ciclos de vida das plantas? Sim, nós vamos fazer essa live, só que o prof precisa organizar a internet. A minha internet é muito boa, a internet de casa. Só que essa semana passada eu tive problemas com a conexão. E aí eu liguei no operador, eles vieram para ver o que estava acontecendo para resolver. Eu nunca tinha tido problema, mas eles falaram que deu sobrecarga na rede, que tem muita gente usando e tal, tal, tal. Então eu precisava resolver isso primeiro para depois conseguir fazer essas lives com turmas maiores, porque nós somos muitos, né? Então eu vou ter que organizar um pouquinho melhor isso para a conexão não cair, para a gente não ter esse tipo de problema. Então a internet passou o final de semana inteiro em casa sem. Ontem voltou, mas ainda não está muito legal. Eles ainda estão fazendo alguns testes. Eles vão ter que mudar algumas coisas na fiação do prédio, uns BOs aí que deu, não sei por quê. E aí, a hora que voltar, provavelmente a semana que vem a gente já consiga fazer essa live zona aí para revisar os ciclos de vida das plantas. Enquanto isso, vamos dar continuidade aí nos nossos estudos das plantinhas, tá bom? Então lembre-se que até agora a gente estudou os quatro grandes grupos e vimos as principais características de cada grupo de planta. Agora nós vamos estudar quais são os tecidos que formam as estruturas das plantas. Então, do mesmo jeito que vocês estudaram em embriologia os tecidos que formam o organismo de um animal, agora a gente vai ver a embriologia vegetal e um pouquinho sobre a histologia vegetal também, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é associar. Lá no primeiro ano, vocês viram na embriologia o desenvolvimento dos três folhetos germinativos ou três folhetos embrionários. E cada um desses folhetos, ecto, meso e endoderme, davam origem aos diferentes tecidos que nós temos no nosso corpo. Aqui, as plantas também vão ter os seus folhetos germinativos, que nós chamamos de meristemas. E você tem os meristemas primários e os meristemas secundários. Então, nós vamos ver quem são esses meristemas primários, quem são esses meristemas secundários e como que eles vão dar origem aos diferentes tecidos nos vegetais. Beleza? Então, acompanha com o prof aí. Então, vamos lá, maravilhosos. Falando então sobre a histologia vegetal, para falar dela, a gente tem que dar início, então, falando dos meristemas. Mas o que são esses meristemas? Os meristemas são células embrionárias indiferenciadas, tá? Que elas têm um alto poder proliferativo e são responsáveis por formar os tecidos permanentes das plantas. Então, elas funcionam, olha só, como células embrionárias das plantas. Beleza, professor. Então entendi. Os meristemas são células embrionárias, elas são células indiferenciadas, ou seja, não têm função específica, elas têm alto poder de replicação, de se proliferar, formam tecidos permanentes nos vegetais. Tá, beleza. Só que existem tipos de meristemas maravilhosos, é isso mesmo, tipos. Quem são os tipos dos meristemas? Você tem os meristemas primários e os meristemas secundários. Os meristemas primários se originam diretamente do embrião. Onde que eles vão se localizar? Onde você encontra meristema primário na planta? Nos ápices da planta, na ponta do caule e na ponta da raiz. Beleza? Ápice do caule e ápice da raiz, mas geralmente a gente chama a região da raiz de região subapical da raiz, tá bom? Porque fica na parte de baixo. Então fica no ápice do caule e na região subapical da raiz. O meristema primário, os meristemas primários, eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta, que nós chamamos de crescimento primário. Por isso que esses meristemas são chamados de meristemas primários. Professor, o que é crescimento longitudinal? Crescimento, ó, em altura. Então, crescimento em altura do caule e em profundidade da raiz. Isso é o crescimento longitudinal que é provocado pelo meristema primário. Então, o meristema primário promove o crescimento longitudinal das plantas, crescimento em altura do caule, em profundidade da raiz, beleza? E esse tipo de crescimento é chamado de crescimento primário. Já os meristemas secundários, eles são formados, olha que negócio louco isso aqui, ó. Eles são formados a partir da desdiferenciação de células adultas. Como assim desdiferenciação? Então a planta já está formada, ela já tem células diferenciadas
E essa célula diferenciada que tem uma função específica sofre um processo de desdiferenciação. O que significa isso? Ela volta a ser uma célula meristemática, ela volta a ser uma célula embrionária. Isso significa desdiferenciação. Eu tenho uma célula com uma função específica e essa célula volta a ser uma célula embrionária, uma célula meristemática. É assim que se formam os meristemas secundários, tá bom? E quais células, professor? Você vai ver que tem um tecido que nós chamamos de tecido parenquimático, tá? São geralmente as células do parênquima que vão se desdiferenciar para formar o meristema secundário. Beleza? Então já são células adultas, maduras, que têm função específica, que sofrem esse processo, voltam a ser meristemáticas e formam os meristemas secundários. Onde eu encontro o meristema secundário? Toda planta tem? Não. Os meristemas secundários, diferente dos primários que você encontra em todos os vegetais, você vai ter somente meristema secundário em plantas que apresentam crescimento em espessura. Esse tipo de crescimento, olha o som. Muito bem, hoje tá top para gravar. É assim, meu povo. Vocês estão achando que só vocês passam por dificuldades? Ó. É a internet que não funciona, é o som do trator, é os passarinhos cantando. Tá top. Mas vamos que vamos, vai. Ó, o que significa crescimento em espessura? Significa que a planta ela vai crescer, ó, lateralmente. Por isso que os meristemas secundários também são chamados de meristemas laterais. O que é o crescimento secundário? Crescimento em espessura. Então, o caule fica mais largo, vai engrossando o caule da planta, beleza? Então, geralmente você tem crescimento secundário no caule e na raiz, beleza? São os dois órgãos vegetais onde você vai ter crescimento secundário. Então, crescimento em espessura, quando a planta engrossa, beleza? É crescimento secundário. Então, nem todas as plantas têm crescimento secundário, nem todas as plantas têm crescimento em espessura. Por isso que o meristema secundário é encontrado só em alguns grupos de vegetais. Então tá bom, já sabemos quem são os meristemas primários, quem são os meristemas secundários. O prof vai mostrar aqui para vocês rapidamente a localização. Calma, não se preocupa ainda com esse monte de nome. Já já a gente vai falar deles e aí a gente retoma essa imagem, tá? Só para mostrar as posições, ó. Então pega aqui com o prof aqui, ó, o corte da plantinha. Aqui em cima, então, no ápice do caule, você vai encontrar os meristemas primários e nas regiões subapicais, nos ápices das raízes. São os locais onde você encontra meristemas primários. Então aqui você vai encontrar células dos meristemas primários. Onde que eu encontro meristema secundário, prof? Aqui, ó, nas regiões já adultas da planta, já maduras, onde a gente chama então de meristemas laterais. Tá bom? Então aqui na região do caule e também em regiões da raiz semelhantes a essa do caule, você vai encontrar aí os meristemas laterais e os meristemas secundários para dar crescimento em espessura para as plantas. Daqui a pouco a gente volta nessa imagem e retoma todos esses nomes aqui que são os tecidos formados a partir de cada meristema, tá bom? Então vamos lá, meristemas primários. Quem são os meristemas primários que promovem o crescimento longitudinal da planta? Nós temos basicamente 3 tipos de meristemas primários. E na raiz ainda tem um quarto que é exclusivo dela, tá bom? Então vamos lá. Meristemas primários básicos. Nós temos a protoderme. Quem é a protoderme? Ó, pelo nome já diz, ó, a protoderme vai dar origem à epiderme, que é o tecido de revestimento e proteção da planta contra a transpiração excessiva, contra choques, contra a ação de micro-organismos. Então, a protoderme vai dar origem à epiderme, que é o tecido de revestimento, que nós vamos estudar na próxima aula. Um outro meristema primário é o meristema fundamental. O meristema fundamental vai dar origem aos tecidos de preenchimento, que são os parênquimas, que nós vamos ver na próxima aula, que existem alguns parênquimas especializados, e aos tecidos de sustentação, que é como se fosse o esqueleto da planta, que é o colênquima e o esclerênquima. E também existe um meristema primário que vai formar os tecidos condutores de seiva, xilema primário e floema primário. Quem são esses tecidos condutores de seiva? Eles atuam como se fossem os seus vasos condutores, como se fossem as suas veias e as suas artérias. Eles transportam nutrientes para a planta. A diferença é que você tem aqui um vaso condutor que só transporta água e sais minerais, que é o xilema, e um outro vaso condutor
que só transporta seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese que é fabricado lá nas folhas e precisa ser transportado para o resto da planta, porque é o alimento da planta, que é transportado por esse outro vaso, que é o floema. Beleza? Aqui tem uma imagenzinha mostrando o meristema do ápice aqui, ó, do caule, tá? E o meristema da região subapical da raiz. Lembrando que na raiz você tem um outro meristema chamado de caliptrogênio. O caliptrogênio na raiz é responsável por formar essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de coifa, tá? E para que serve a coifa? A coifa ela fica bem na pontinha da raiz e a coifa funciona como se fosse um capacete protegendo a raiz. Por que um capacete protegendo a raiz? Porque a raiz ela cresce em profundidade com o solo e ela entra em atrito com as partículas de solo. Se você não tivesse uma proteção para as células do meristema que fica bem na pontinha da raiz, é a hora que a raiz começa a crescer e entra em contato com as partículas de solo, você ia ter ali perda das células do meristema primário. Então, existe ali uma estrutura, um outro tipo de meristema primário, que é o caliptrogênio, que produz a caliptra ou a coifa, que é um capacetinho que protege as células do meristema primário para que você não tenha perda desse tecido embrionário, beleza? Então a coifa é o capacetinho que tem na pontinha da raiz e você tem um meristema responsável por produzir essa coifa, que é o caliptrogênio, tá bom? E aí, caliptrogênio, você pode ter a coifa sendo chamada também de caliptra, beleza? Você tem isso aí na tua apostila, só dá uma olhada, vai acompanhando com a apostila, vai grifando, vai anotando aí do lado, para você não se perder nesse conteúdo. É um conteúdo fácil, mas como eu falei para vocês, é um novo universo, então tem muito nome. Ai, professor, tem muito... Tem, não tem como a gente fugir disso. Vocês vão ter que lidar com esses nomezinhos maravilhosos até o final do terceirão. Depois disso, se você não for estudar biologia, pelo menos você já ouviu falar sobre essas estruturas da planta. Cara, é impossível. A gente vive num planeta onde nós somos completamente dependentes dos vegetais. Se a gente não souber basicamente do que é feita uma planta, a gente não consegue nem respeitar os vegetais, quem dirá entender por que eles são importantes para nós. Eu sempre falo isso, gente, porque a gente precisa entender a importância das plantas, precisa entender o porquê de estudar um pouquinho esses caras. O prof entende que é muito nome, que não deveria ter tanto nome assim, mas as estruturas têm nomes. Então, para a gente diferenciar uma coisa da outra, a gente dá nome para elas, tá bom? Vamos para os meristemas agora secundários. Mas antes disso, lembre-se que os meristemas primários, eles promovem, então, o crescimento longitudinal da planta. O que é isso? A planta cresce em altura no caule e em profundidade na raiz, beleza? Quem são os meristemas primários? Basicamente aqueles três que a gente viu: protoderme, meristema fundamental, procâmbio, beleza? E um quarto na raiz, que é o caliptrogênio. Meristemas secundários agora. Os meristemas secundários são formados por dois tipos de meristema. Eu tenho o felogênio, que vai ser responsável por formar um tecido chamado de suber. O suber é o tecido que vai substituir a epiderme, tá? Que vai substituir a epiderme junto com outras estruturas que a gente vai chamar de periderme. Nós vamos ver isso depois quando estudarmos os tecidos de revestimento. Então, o suber é um tecido de revestimento externo da raiz e do caule com o crescimento secundário. É aquele tecido mais grosso, mais resistente, tá? Que parece que a gente pode chamar até ele confundir esse nome, a gente vai ver que em histologia não é, mas a gente fala que é a casca da árvore, a casca da raiz, tá bom? É aquele tecido mais resistente. E esse tecido é mais resistente porque é o suber, que é um tecido formado pelo meristema secundário, tá? É um tecido mais resistente porque é um tecido morto. E ele é morto porque ele tem nas paredes celulares dessas células a deposição de uma substância chamada de suberina. E a suberina é impermeável. Como ela é impermeável e ela impregna nas paredes celulares dessas células, nada entra, nada sai da célula, a célula morre, tá bom? Origina também um outro tecido, o felogênio, que é a feloderme. A feloderme é um tecido vivo com função de preenchimento. Então você tem, em questão de organização, para fora, revestindo externamente o caule e a raiz, o suber, no meio, o felogênio, que é o meristema secundário, que produz o suber, e para dentro do felogênio, a feloderme, que é um tecido vivo de preenchimento que sustenta o felogênio e o suber. Então eu tenho na ordem suber, felogênio, feloderme. Então, ó, suber, felogênio,
feloderme, de fora para dentro de um caule ou de uma raiz, beleza? Depois eu tenho um outro tecido que é o câmbio. O que é o câmbio? O câmbio é o que permite as trocas, ó. Câmbio, troca de informação. Vou cambiar, vou trocar, vou conversar. Então, ele é responsável pela formação dos vasos condutores secundários. Então, nós tínhamos lá o procâmbio, que fazia o xilema e floema primário. Aqui eu tenho o câmbio, que vai formar xilema e floema secundário. Por quê? Porque ao longo do tempo, conforme a planta vai engrossando o seu caule, inclusive o câmbio é responsável por esse processo de aumento da espessura do caule da raiz, você vai inativando o xilema e floema mais antigos e ativando novos vasos de xilema e floema para serem mais eficientes no transporte de nutrientes. Então você tem a substituição dos xilemas primários e floemas primários por xilemas e floemas secundários, beleza? E quem faz isso é o câmbio. Então o câmbio, a ação do câmbio, que é um meristema secundário, é o que vai permitir o crescimento em espessura das plantas. Por isso que existe ali, quando a gente estuda o caule, vocês vão aprender junto com o prof, que existem plantas que você corta o caule e você consegue contar os anéis. A gente chama esses anéis que tem no caule, por dentro, de anéis de crescimento. E que cada anel é um ano de vida da planta, dependendo do local onde essa planta foi, onde ela nasceu, cresceu e se desenvolveu. Por quê? Porque o clima tem que ser muito, as estações do ano têm que ser muito bem definidas para que esses anéis, de fato, surjam um a cada ano. Beleza? Mas a gente vê isso daqui a pouco, quando for estudar os órgãos vegetais. Então, esses dois aqui são os meristemas secundários. Felogênio produz suber e feloderme, lembrando que o suber reveste externamente o caule e a raiz de plantas com crescimento em espessura, com crescimento secundário, e o câmbio forma xilema e floema novo. Ele, de fato, é o responsável por promover o crescimento em espessura desses vegetais. Tá bom? Lembre-se que os meristemas secundários promovem o crescimento em espessura diametral da planta. Portanto, só ocorre em vegetais com crescimento secundário. Então, plantas que têm crescimento em espessura são aquelas que têm crescimento secundário e, portanto, meristemas secundários. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos ver rapidamente aqui, ó, quem são essas estruturas. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho os meristemas primários. Nos meus meristemas primários, eu vou ter aqui a formação pelos meristemas primários, a epiderme, certo? E aí, na epiderme, eu também tenho o córtex, que é formado por tecidos de preenchimento, que são formados lá pelo meristema fundamental. Eu tenho xilema primário, floema primário, e eu tenho aqui essa estrutura central, que é a medula, também formada por tecidos de preenchimento. Quando eu tenho aqui, ó, o meristema secundário, o meu meristema secundário, que são chamados de meristemas laterais, ele possui dois tipos de meristema, o felogênio e o câmbio vascular. Felogênio mais externo, o câmbio vermelhinho mais interno, certo? O felogênio vai dar origem a uma estrutura que nós chamamos de periderme. O que é a periderme? O periderme é o suber, o felogênio e a feloderme. Então, a periderme, que é um tecido de revestimento, que nós vamos estudar daqui a pouco, quando for estudarmos os tecidos permanentes, é formado pelo suber, que está para fora, pelo felogênio, que é o meristema secundário, e pela feloderme, que está mais ao centro. Beleza? Aí aqui você tem o floema secundário, formado a partir do câmbio, tá? E o xilema secundário, formado a partir desse câmbio também, promovendo o crescimento em espessura desse vegetal. Fechou? Então é isso, meu povo. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai resolver aí 2 exercíciozinhos para dar uma fixada nesse conteúdo e ver se não ficou nenhuma dúvida. Então, olha só, você vai pegar lá na página 416 da apostila, resolver o exercício número 1. E depois você vai lá na página 419, no Sintetizando a Unidade, e vai responder os 2 primeiros tópicos, tá? O tópico 1 e o tópico 2, que fala sobre os meristemas. E aí você mata o conteúdo dessa nossa primeira aula. Show? Então não esqueça de marcar como concluído, tem muita gente esquecendo de marcar, vocês vão ficar com falta, gente. Então marca como concluído que você participou da aula, para o prof saber que você está aqui para poder computar a tua presença, beleza? E é isso, meu povo. Daqui a pouco temos mais uma aula e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre os meristemas agora
não mais sozinhos, mas formando os tecidos permanentes. Então, a partir da próxima aula, a gente começa a estudar os tecidos permanentes. Na próxima aula, veremos os tecidos de revestimento e os parênquimas, tá bom? Então, fiquem assim, façam as atividades. Daqui a pouco nós voltamos para discutir os tecidos permanentes. Beijo, fui!